Olá, povo lindo! Vamos agora estudar a ortografia oficial. Bom, sabemos que dentro da ortografia oficial há mudança no novo acordo e nós vamos ver o que é que mudou e o que é que não mudou, ok? Então vamos que vamos? Então vamos lá. Bom, então na mudança, no que aconteceu lá em 2008, né? Nós tivemos aí o acréscimo de 3 letras no alfabeto. Então, nós tivemos o K, o W e o Y. Bom, aí o alfabeto passa a ter 26 letras. Informação para que você saiba, até porque o que mais mudou com o novo acordo ortográfico foi na pontuação, ou na acentuação gráfica. Aí foi que mudou bastante, como nós já vimos. Mas aqui mudou, mas mudou pouco, tá? Então, essas letras aqui, algumas delas, elas já faziam parte da nossa língua portuguesa, né? Como quilômetro, quilograma, watts, né? Então, a gente já tinha, sem falar que a gente tinha também palavras derivadas de estrangeiros, né? Palavras que vieram do estrangeiro, que virou português, como show, playboy, playground. Então, já tínhamos aí algumas palavras, né? Kafka, William, né? Kant, kantiano. Então, essas palavras todas já tinham aí essas letras. Então, não é tão novidade assim para nós. Bom, vamos começar aqui realmente estudando esse processo da escrita. De modo geral, nas provas aparecem, e quando aparece sempre aquela palavrinha que às vezes, né, o candidato não lembra. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas práticas, né, porque realmente a ortografia é um assunto que vai depender muito do aluno na questão do nível de leitura, o quanto ele escreve, o quanto ele usa a língua portuguesa em si, né? Em prol de vocês, a prof vai trazer aqui algumas informações que essas informações vão ajudar. Então, emprego de letras. Empregue as letras corretamente e conclua as regras ortográficas. Então, o que acontece? Então, aqui nessa aula, a gente vai sempre concluir aqui as letras e aqui embaixo nós vamos preencher aqui as nossas regras, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a palavra cheiroso, dengoso, né? A gente vai colocar S ou vai colocar Z? Então, vamos pensar. Eu fiz um tipo de aula prática para você pensar assim, se você descobrir, se você lembrar, se você conhece uma dessa palavra, qualquer uma, você já vai descobrir quais são as outras letras. Por quê? Porque eu coloquei a mesma regra para todos. Então, vamos supor que você diga assim, cheiroso, eu tenho certeza que é com S. Aí você fala, mas horroroso, eu acho que é com Z. Não, você tem que ter certeza. A palavra que você tiver certeza é ela que você vai dar sequência. Por quê? Porque eu vou colocar sempre todas iguais. Então, cheiroso é com S. Se cheiroso é com S e você tem certeza que é com S, então você já sabe que formoso também é com S. Ok? Dengoso, S. Horroroso, S. Tá, agora vamos entender que regra é essa que eu coloquei S em todos esses osos e osas. Então, isso chama, povo lindo, adjetivo pleno. Então, é o seguinte, se eu disser que uma pessoa cheira bem, e se eu disser que a pessoa é cheirosa, então tá dizendo que a pessoa é cheia de cheiro. Se eu disser que a pessoa é dengosa, é cheia de dengo. Então, isso chama adjetivo pleno, cheio, né? Isso, lembrando, povo lindo, que pode ser coisa considerada positiva e considerada negativa, como por exemplo, né? Se eu disser que a pessoa é horrorosa, a gente vai dizer que é adjetivo considerado negativo, não é isso? Mas o que faz? Não interessa. A qualidade, seja positiva ou negativa, boa ou ruim, não interessa. É pleno, eu vou colocar sempre oso com S. Oso, rosa, osos e rosa. Então, vai ser sempre escrito com S. Então, daqui para frente, você encontrou um adjetivo pleno e terminou em oso, osa, você já sabe, né? Dengoso, dengosa. Muito bem. Maravilha.
Aí, ó, a gente tem que ter cuidado com um exemplo desse, né? Você conheceu, acabou de conhecer a pessoa, aí tá, né? Gosta da pessoa. Aí quer dizer que a pessoa é cheia de gosto. Aí você quer mandar dizer isso pra pessoa. Se você escrever lá no seu WhatsApp que essa pessoa é cheia de gosto, que a PF não vai falar aqui o que é, né? Afinal de contas, enfim. E se você tascar ali um Z, o que é que vai acontecer? O namoro pode acabar na hora, né? Depende da pessoa. Então, povo lindo, se a pessoa é cheia de gosto, então é uma pessoa gostosa. E se é uma pessoa gostosa, ela também conhece como qualquer outras daqui da regra. E para a segunda regra. A nossa segunda regra aqui é o seguinte. Você tem aqui a palavra holandês, camponês, princesa, poetisa, francesa, camponesa, marquesa, sacerdotisa. Agora, povo lindo, o que a gente faz? A gente colocaria S ou Z. Então, minha dica é sempre a mesma. Tente lembrar de uma palavra que você conhece, que você já usa. E aí você vai falar, nossa, eu escrevo inglês, com S. Eu escrevo japonês, francês, português, e coloco S. Então, o que indica isso? Nacionalidade. Então, toda vez que uma palavra indicar nacionalidade, você já sabe que vai ser escrito com S. Porque se eu falei português, né? Então, holandês, você conhece também, holandês, não é? Tudo bem, então indicou nacionalidade. Então, se disser que a pessoa é um camponês ou é camponesa, é a origem da pessoa, né? Não é a origem? A pessoa vem. Então, quando for origem, também é escrito com S. Camponês, camponesa, né? Holandês. Então, se eu disser que uma pessoa é francesa, é também a origem, né? Francesa. Bem, e agora? E agora, se eu disser princesa, princesa, marquesa, é o título, um título de nobreza. E o título de nobreza, povo lindo, também é escrito com S. Então, princesa, com S, marquesa, com S. Enfim, se eu disser que uma pessoa é poetisa, sacerdotisa, você vai achar que isso é uma profissão? Mas é. O poeta, né? A poetisa é uma profissão, a sacerdotisa é uma profissão. Então, também, quando for profissão, tudo se escreve com S. Então, são algumas dicas. Porque a ortografia, sim, é leitura, é observar. Quando tiver dúvida da escrita de uma palavra, né, vai no Google. Antigamente, a gente ia no dicionário. A gente vai no dicionário eletrônico, no Google, né? E tem muitos dicionários bons. E a gente tem que ir para poder começar a memorizar, tá? Mas aí eu estou dizendo para você aqui algumas regrinhas. Se for nacionalidade, origem, título de nobreza e profissão, e você estiver em dúvida como escreve, você vai escrever sempre com S. Então, emprega-se o S nas terminações ES. Aí, nesse caso, povo lindo, tem acento circunflexo no ES, né? Porque é uma oxítona terminada em E seguido de S, em E. ESA. Aí você já sabe que um S entre duas vogais vai ter sempre som de Z, e é por isso que gera dúvida, porque se tem som de Z, a gente fica em dúvida, né? Se não tivesse a letra S, aí não teria problema ortográfico, mas, então tá aí, ISA, S. Maravilha? Maravilha. Então vamos que vamos. Então tá aí mais uma dica para vocês com o emprego do S. Mais uma. Agora a gente vai ver que aqui a gente tem a palavra coisa, coisa, mausoléu, fazão, deusa. Tudo tem som de Z. E tá tudo entre duas vogais, tá vendo? Eu tenho uma vogal aqui e uma vogal aqui. Olha, se eu não tivesse duas vogais, o meu S só tem som de Z entre duas vogais. Então aqui você tem que estar atento. Tem duas vogais, o som pode ser Z mesmo, Z, a letra Z, como pode ser S. O que a gente faz? Aí a gente já estou mostrando aqui para vocês algumas dicas. Então essa primeira dica, essa dica aqui, ó, é a dica do ditongo. Se você tiver um ditongo e depois do ditongo vai ter som de Z, a regra geral da língua portuguesa é você escrever com Z, com S,
escrever com S. Então, eu ponho coisa, eu escrevo com S. Porque depois de ditongo, regra geral, S. Mausoléu, S, né? Fazão, S. Deusa, S. Então, de modo geral. Aí você vai ter o nome de pessoas. Se eu pegar aqui, Luiz, por exemplo, Luísa, Souza. Alguns nomes, eles aparecem escrito com Z, porque nome de pessoa, nome próprio, né? A pessoa pode registrar como ela desejar. Mas sempre lembrando que depois de ditongo, né? A gente escreve com S. Aí, a prof não escreveu aqui, mas imagine que estivesse lá na sua prova a palavra maisena. E maisena? Maisena depois de ditongo, vamos ver? Aqui. Ah, tem um ditongo, não tem? Aí você vai falar, prof, é Z. Só vejo com Z. Então, Paulinho, presta atenção, a gente está falando de prova, a gente está falando de regra ortográfica de acordo com a norma padrão e não com o nome da empresa. Maisena com o nome de empresa, eles registraram com Z. Mas maisena mesmo, né, o amido do milho, dentro da língua portuguesa, é escrito com S, porque aqui eu tenho um ditongo. Então, eu tenho aqui maisena. Maisena, tá vendo? Olha o ditongo aqui. Maisena. Fica entre duas vogais, som de S. Então, aquela maisena que a gente conhece escrita com Z, é a marca. Então, fique atento. Então, se eu pegar aqui a palavra lousa, lousa, tá vendo? Por que lousa é escrito com S? Porque é depois de ditongo. Não é isso? Muito bem. E assim vai. Então, tá aí mais uma regra. Vamos agora para a nossa quarta regra. E a nossa quarta regra diz assim. Então, eu montei um estilo de aula aqui prático. Eu quero que você pense no seu dia a dia. Vá pensando aí. Sempre que eu falar uma palavra, você pensa, aí você fala, não, essa eu tenho certeza. Essa, povo lindo, é a melhor técnica. Lá na hora da prova, você tem que lembrar que as palavras nem todas têm regras, né? E outras, você não pode não lembrar de todas as regras, mas você lembra de uma palavra. E a palavra, ela tem família. Então, se uma for escrita com S, a outra também. Se uma com C cedilha, a outra também. E assim sucessivamente. Então, é o seguinte, se eu tenho uma palavra insensato, né? Insensato, eu vou formar a palavra insensatez. Então, quando eu digo insensato, eu vou dizer que ele é insensato. Ela é insensata. Pronto, já tem um masculino e plural, isso já é qualidade. Né? Masculino e feminino, plural, insensatos, insensatas. Isso já é um adjetivo. Então, eu já sei que, ó, insensato, magro, mesquinho, grande, estúpido, pobre, rápido. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, é qualidade de um nome, qualidade, né, de uma pessoa, de uma coisa. Isso é um adjetivo. Então, eu já sei que isso aqui tudo é um adjetivo. É um adjetivo. Aí, povo lindo, na língua portuguesa é uma classe gramatical transformando em outra. E aí ela fica na mesma família. Então, dentro dessa família é o seguinte. Se eu estiver transformando um adjetivo em um substantivo, então vamos ver. Você colocaria insensatez com S ou com Z? Pense aí. Você colocaria magreza com S ou com Z? Mesquinhez, grandeza, estupidez, pobreza, rapidez. Bom, aqui eu pelo menos uma palavra você deve lembrar se é com S ou com Z, que a gente usa muito no dia a dia. E todas essas palavras que a gente viu aqui, você tem que lembrar, ó, foi o adjetivo que formou o substantivo, insensatez. Aí eu digo a insensatez, a estupidez, a pobreza. Toda palavra que eu coloco um artigo diante dela, ela já vira um substantivo. Então, aqui eu tenho um substantivo. E aí começou a formar a regra. Então, se você estiver em dúvida se a palavra é escrita com S ou com Z, você vai olhar, ela veja qual a palavra de um adjetivo, e aí você vai lembrar. Lembra aí, povo lindo, lembra aí. Você está em casa pensando, aqui assistindo a aula da professora Povo Lindo, né? E vai pensar assim, nossa, daqui
Eu não sou pobre não, mas lembro que pobreza é com Z. Pronto. Se você lembra que pobreza é com Z, mas também eu lembro que grandeza é com Z. Eu também não sou muito gordo nem muito magro. Isso você dizendo. Mas magreza também eu me lembro que é com Z. Pronto, povo lindo. Se você lembrar de um, você lembra de todos. Ou seja, toda vez que um substantivo for derivado de um adjetivo e tivesse som Z, aí nesse caso é escrito com Z mesmo, né? Então eu acrescentei um sufixo. Então escreve-se com Z o sufixo. Aí fala, prof, o que é sufixo? Povo lindo, se é insensato, eu acrescentei tes. Sensato, sensatez. Magro, magreza. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, o sufixo es, esa, e aí você percebe que não tem acento circunflexo. Porque só vou ter o acento circunflexo se a palavra terminar com S, né? Uma oxítona. Então elas são palavras oxítonas, mas seguido de Z não tem acento, né? Então, no caso, insensatez com S, que vem de sensato. Magro, magreza, também com Z. Mesquinho, mesquinhez, ó. Então, quanta gente vai colocar S e acento circunflexo? E aí fica tudo errado, né? Então, mesquinho, mesquinhez, como é com Z não tem acento. Estúpido, estupidez. Como é derivado de estúpido, não tem. É escrito com Z, não tem acento circunflexo. Bom? Rápido, rapidez. Maravilha? Maravilha. Agora, povo lindo, aqui a gente fala, você lembrar dessas regras todas, é por isso que a prof é considerada, eu me considero sem mimimi. E ainda deixa esses assuntos para o final. Observe, a gente estudou tanta coisa boa e mais complexa. Por que eu deixei para o final do curso? Porque você estuda isso aqui na última semana da véspera da prova. Porque você estudou, se você for bom de memorizar, você memoriza. Ou você já é uma pessoa que é bom de leitura e você já vai saber, tá? Então, eu sou sincera, esses mimimis eu não gosto mesmo, não. Mas, enfim, estamos aqui, né? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Bom, agora, mais uma regra, a quinta. Essa quinta regra eu acho bem interessante, modesta parte. Eu acho que a gente usa muito. É assim, povo lindo. Você tem aqui a palavra atual. Aí você vai transformar essa palavra atual em um verbo. Então, eu tenho atual, você vai transformar essa palavra em atualizar. E aí o seguinte, na terminação dessa palavra atual não tem S nem Z. Não tem S nem Z. Ó, canal, canalizar. Então, eu acrescentei o isar, tá vendo? Hospital, hospitalizar. Humano, humanizar. Qual que seria essa regra? Vou dizer para você agora. Você vai fazer a mesma coisa, vai tentar lembrar um desses verbos. Ai, meu Deus, já escrevi esse verbo. Atualizar, atualizar. É com S ou com Z? Você vai lembrar. Aí, agora, vai fixar essa regra. Ó. Se atual não tem S nem Z, você vai acrescentar o Z. Né? Atualizar, né? É com Z. Por quê? Porque na hora que eu acrescentar, né? Escreve-se com Z, as terminações isar, formadores de verbos, e tem muito, povo lindo, a partir de uma palavra que não tenha o S na sílaba final. Então, se eu pegar, eu estou em dúvida, da palavra anarquizar, ai meu Deus, como é que eu escrevo anarquizar? S ou Z? Né? Porque o som é de Z, mas como eu sei que está entre duas vogais, é isar, o que pode ser? Você vai fazer o seguinte... Anarquizar vem de qual palavra? De anarquia. Anarquia tem S no final? Não. Então, sem medo de ser feliz, anarquizar vai ser escrito com Z. Ok? Então, atual não tem S. Então, atualizar escreve com Z. Canal não tem S. Então, canalizar, isso aqui é sem medo de ser feliz. Hospital, mesma coisa. Eu vou falar hospitalizar. Então, com Z. Humano. Humano, humanizar. Também. Não é? Agora, e se a palavra já tiver S? Povo lindo, se a palavra tiver S, prevalece o S da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho aviso, que é com S, eu vou formar o verbo avisar com S. Aí eu tenho análise, que é com S. Então, analisar com S também. Né? Pesquisa é com S. Então, pesquisar
também com S. Então, observa. Se a palavra já tem o S prevalece, né? Se a palavra não tem S, você vai colocar Z, né? E isso serve para outras coisas também. Por exemplo, se eu falar mesa, mesa é escrito com S. Se eu colocar o diminutivo de mesa, falar mesinha, continua com S. Aí pé não tem S. Se eu escrever pezinho, eu coloco Z, tá? Então, sempre pensando, se ela não tem S, eu coloco o Z. Se ela já tem o S, prevalece o S. Agora, povo lindo, observe que nós estamos na quinta regra e aqui nós temos a nossa primeira seção. Eu sei que vocês não gostam, mas quem gosta? Ninguém. A gente gosta de seguir. Aliás, a gente não gosta nem da regra, porque tem que memorizar. Aliás, né? A gente tem que aprender isso na vida, no dia a dia. Mas se a gente não aprendeu na véspera da prova, a última semana, a gente vai lá e memoriza, porque a prova aqui não gosta de falar de decorar. Decorar, né? Você vai memorizar. Mas aí, eu vou te explicar por quê. Porque toda vez que eu falo na minha aula de uma exceção, eu gosto de explicar o porquê. Exatamente por isso que eu fiz o meu mestrado e fui fazer a pesquisa lá em Portugal, num lugar chamado Torre do Tombo, onde nós temos os primeiros escritos da língua portuguesa, quando da transformação do galego, português, né, do latim, galego, português, e aí a gente tem o português. Para entender por quê. E dentro da história, que eu não vou contar aqui a história agora, né, eu quero que você saiba que quando formou o português, que foi a última flor do lácio, inculta e bela, né, por isso chamada inculta e bela, por quê? Porque ela veio do latim, chamado latim vulgar. É o latim popular, o povo falava. E quem que falava esse latim? Quem que invadiu a Península Ibérica? Ai, professor, aula de história? Não. É aula de ortografia. Então é bom que a gente entenda de certas coisas. Lá, povo lindo, foram os militares que foram para lá. E os militares levaram o quê? A língua que eles falavam, que era o latim que eles falavam. Do dia a dia, o popular. E eles, quando é comum, quando alguém domina um território, a imposição da língua, do idioma. Mas acontece quando aconteceu isso, já que era a última flor do lácio, Roma já não estava tão forte. Roma estava fraco. Então o Império Romano não teve tanta força, então vieram outros povos para também tentar conquistar a península e trouxeram seus idiomas também. E aí que acontece, misturou. Foi na época que teve a invasão na Grécia e o povo da Grécia veio para cá. Então por que nós temos tanto grego, origem grega, dentro da língua portuguesa, junto com o latim? Exatamente, foi na mesma época que os turco-otomanos invadiram a Grécia, e aí o povo da Grécia veio para Portugal, para Itália, né, para Itália, e depois eles foram aí dominando também. Então, por isso que nós temos muita coisa, muita exceção na ortografia, porque parte veio do grego, parte do latim, né, do latim em primeiro lugar, Grécia, o grego em segundo, e depois todos os dialetos. E aí depois a gente nem fala, né? Porque quando foi para Portugal, veio para o Brasil, e aí nós tivemos o que? Africanos, indígena e entre outros. Então, por isso que tem toda essa história. Eu gosto de dizer isso para você não ter aquela chateação. Por que tem tanta exceção? Agora aqui, povo lindo, eu não vou ficar te dizendo, esse que veio do latim, esse que veio... Não, eu só vou te explicar a exceção. Você está aqui estudando para passar no concurso. A vaga é muito importante. Aí você vai parar e vai dar aquela memorizada, tá bom? Eu só estou te falando, não vou explicar em todos. É para te dizer por que existe tanta exceção na ortografia da língua portuguesa. Porque nós temos uma infinidade, né, de língua que formou a língua portuguesa. E ela é a última flor do lácio, como disse Olavo Bilac, porque depois da língua portuguesa, o latim não formou mais nenhuma língua, e aí hoje é considerada, né, língua morta, não se fala mais. Eu estudei na faculdade, ia estudar português, mas não se fala mais. Entendemos? Pronto, tirou aquela mágoa do coração? Agora sim. Então vamos lá entender. Dentro da nossa exceção, você tem a palavra catequese. A catequese, se eu disser aqui, a catequese é um substantivo. Se eu disser o batismo, é um substantivo. A hipnose é um substantivo, né? A síntese é um substantivo. Aí, prova que você está colocando esse artigo, povo lindo, na língua portuguesa, você colocou um artigo diante da palavra, é um teste, já é um substantivo. Então, quando substantivo, essas palavras aqui, ela vem escrito tudo com S, tá vendo? E aí, essa regra que eu acabei de explicar para você,
que é exatamente porque são regras, a regra geral do latim, e quando tiver de outra língua, vai virar exceção, tá bom? Então, o que acontece? Catequese, quando for verbo, é escrito com Z. Então, isso aqui a gente chama erva daninha. É aquilo que é melhor memorizar mesmo, que cai na prova. Se vai cair, vai cair. Porque se catequese, substantivo é com S, o que é que o aluno vai pensar? Quando for verbo é com S também, só que aí é com Z, tá bom? Então, fique atento. Verbo, ação, né? Fenômeno da natureza, estado, verbo, terminado em AR, ER, ER e R. Bom, povo lindo, batizar, verbo, né? Olha aí. Então, se é verbo, olha aí. Então, o que é que eu faço? Se é verbo, é escrito com Z. Hipnotizar, mesma coisa, com Z. E sintetizar. Então, fica atento, memoriza essas aqui, que dá tudo certo aqui, né? Na nossa vida. Joinha? Joinha. Então, vamos parar um pouquinho, tomar um café, uma água, e daqui a pouco a gente volta com a mesma alegria de sempre. Bom?